já ouviu falar de Dala Dala? Roca no Mundo vai fazer o primeiro passeio nesse veículo de transporte. Mostra como é que é, Rô. É aqui, ó, você traz aqui a 116. Aí no Brasil a gente conhece como pau de arara, né? É um caminhãozinho adaptado. A gente vai pegar ele aqui em Stone Town para ir para as praias. A gente está indo agora para o norte, em Nungui. Então é a forma mais barata e a forma que as pessoas locais aqui usam. Então a gente vai experimentar. É muito mais barato. Um táxi compartilhado é $10 por pessoa. Esse Dala Dala aqui é 2.000 shillings, que é o equivalente a menos de R$4 por pessoa. Ah, quase Acho um que dólar. a gente vai de Dala Dala. É claro, com certeza. Vamos lá. A gente tá bem apertadinho aqui no Dala Dala, mas tá tudo sob controle por enquanto. Acho que a gente em nenhum momento da nossa viagem até agora tinha saído tanto da nossa zona de conforto como dentro desse Dala Dala aqui. Conforto? O que é isso? Just where it was needed, gleaming black as night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing, faces merge and change, but your face remains the same. Swallows will be here by dawn, and when we're finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. We'll always remember how it felt. Significant life, just what it was needed, clean in the blackest night, cloistered in injustice dead, and in the eyes of time, nobody's losing. Bonita essa ilha aqui, né? Que praia magnífica. Zanzibar é assim. Mas você sabia que Zanzibar também esteve presente na guerra mais curta da história? Pois é, isso aconteceu em 1896. Na época, Zanzibar era governada pelo Sultanato de Omã. E o sultão que governava Zanzibar, ele morre, deixando uma disputa entre seus dois filhos. Um dos filhos, ele era muito próximo da Alemanha, que também cobiçava essa região, assim como a Inglaterra. Pois bem, esse filho do sultão assume. A Inglaterra, sabendo da proximidade dele com a Alemanha e temendo perder totalmente o possível controle e a influência na região, ela cerca a ilha com canhoneiras que começam a ameaçar diretamente o palácio do sultão. O sultão não perde tempo e também reúne um pequeno exército, armando ali uma situação de guerra iminente. Os ingleses abrem fogo e bombardeiam a ilha por 40 minutos. O sultão, em menos de 40 minutos após o início do bombardeio, ele já se rende oficialmente. E por esse motivo, esse evento é considerado a guerra mais curta da história. Zanzibar, além de praias belíssimas, também aí tem participações inusitadas na história.
Uma das coisas bem legais aqui em Zanzibar é que a ilha ela tem ainda bastante uma economia, uma cultura, uma vivência local bem tradicional. Nós estamos aqui em Pongwe e uma das atrações que representa tudo isso que eu falei aqui é a comunidade, ela cultiva algas na praia. Aqui, uma das grandes características, a maré, a diferença entre a maré alta e baixa é muito grande. Vou mostrar para vocês aqui, estamos no período agora da maré baixa e de fato a água se afasta aí para mais de 1 quilômetro. E aí facilita o que eu vou também mostrar para vocês daqui a pouco, esse cultivo de algas. E tudo isso é feito justamente pelas pessoas locais, então isso gera uma economia local tradicional muito bacana. Essas algas são utilizadas principalmente para cosméticos. Então é importante justamente manter essa atividade econômica local, é uma atividade sustentável, de baixíssimo impacto e obviamente mantém a sustentabilidade econômica para as pessoas da ilha. Então vamos conhecer a fazenda de algas? Vamos lá. Aqui a gente consegue ter uma ideia do quanto a maré se afasta aqui, de fato na baixa, quando ela está embaixo. Ali o hotel que nós estamos, o Seasons Lodge. Na maré alta a água chega a bater nas rochas ali. E agora dá para perceber que aqui nós estamos ainda um pouquinho de água, passeando aqui. E a água agora está longe, quase a perder de vista aqui. Mas cria uma paisagem incrível, muito bonita, né? E essa maré alta e baixa, ela oscila em pouco espaço de tempo. Porque hoje de manhã a água estava lá na rocha. E agora à tarde a água está lá embaixo. E hoje à tarde a água torna a bater lá na rocha. Então essa diferença da maré, ela também acontece num período muito curto de tempo. Que também é muito impressionante. Muito bacana, muito legal. Vamos chegar até as fazendas de algas. Hã? Sim. Vamos ali, ó, vamos andar ali. Ele tem tipo um riozinho ali, ó. Aqui mais macio. Não sei se é melhor ou se é pior. Deixa na frente, dá uma dificuldade aqui. I've never been known for my cautious side. You should know that I'm well aware. I don't want anything left untried. Will you come with me, mon cher? So let us just do my love and not stop thinking of this over. So let us just do my love and see where this road will take us now. It's not that you're timid, no one could say. Choosing to walk with the gale. What shall we call us? Hobos per se. We'll find that out on the way. So let us just do my love. Roca no Mundo hoje veio em uma das atrações mais conhecidas de Zanzibar. Na verdade, talvez seja a mais conhecida. Inclusive essa atração figura, curiosamente, nas listagens que andam aí pela internet, né, das experiências, das coisas que se tem que fazer antes de morrer. Nós estamos aqui numa parte central da ilha de Zanzibar para conhecer o famoso restaurante The Rock. Já ouviu falar no The Rock? Talvez sim, talvez não. Nós vamos apresentar ele. Primeiro que nós estamos aqui na praia agora, no
no horário da maré baixa. E a atração do The Rock, ela fica mais intensa quando a maré começa a subir e quando ela chega ali no máximo. Porque, agora eu vou mostrar aqui um pouquinho a primeira tomada The Rock, atrás da gente aqui. É um restaurante que ele fica em uma rocha, em uma formação rochosa ali, justamente que na maré alta a água cerca todo o restaurante. Então, uma das atrações é justamente a sua localização, muito bonita, muito inusitada, mas ele é famoso não só por ficar nessa localização privilegiada, mas também a sua culinária é muito elogiada. Mas para isso só tem um jeito da gente comprovar. Vamos comer. Então, vamos comer. Vamos com a gente? Nós já pedimos os nossos pratos, já saboreamos as entradas, também. Escolhemos tudo de frutos do mar, porque tem tudo a ver com o ambiente aqui, mas eles também têm outras opções. Inclusive eles são bem famosos também no cardápio, tem bastante prato de pasta. Exatamente. Um chefe italiano que aí toca muito bem o cardápio de pasta. Então tem uma seção exclusiva para as pastas no cardápio, obviamente além dos frutos do mar. Só que nós adoramos frutos do mar, caiu. E pasta também, na verdade é um dos meus pratos prediletos. É verdade. Mas na verdade aqui... O ambiente influenciou, fala a verdade. Olha que a gente está ilhado, né? O ambiente influenciou. Estamos literalmente ilhados, porque a maré já começou a subir. Então a gente precisa de Então, uma vez cercado por água, para comer que se peça coisas que vêm da água. E aí, Cá, encara? Nossa, tô prontíssima. Prontíssima para atacar. Tem um pouquinho de tudo aqui, frutos do mar, hein? Tem de tudo, tem... lula, camarão... Não, é polvo, você adora polvo. Tem octopus aí, Vou confessar que é uma das primeiras vezes que eu vou... Já tinha provado antes, mas não comido assim em grande quantidade. É lobster. Lagosta. Lagosta, isso. Aí sim. A gente vai provar essa lagosta aqui, tá bonitona. Nossa. E lula, camarão. Polvo. Estamos prontos. E tem um peixinho também, não tem? Tem um peixinho. Tem um peixinho que... Mas tem um peixinho. Tem um peixinho. Mas aí, perto desses outros crustáceos, ele fica pequenininho. Não, tadinho. Vamos honrar a vida de todos Vamos honrar eles. a vida de todos eles. Vambora? Vambora. Então, bom apetite. Bom apetite. Tá. Bom, agora estamos saindo aqui do The Rock e a maré está cheia, então a única forma de nós irmos é de barco. Exato, nosso transporte está aí, estamos cercados pela água, então vamos ver. E aí, cara, essa experiência aí de Sensacional essa experiência. pegar o barco para sair do restaurante? É muito diferente, gente. Fora que assim, a comida tava uma delícia. Não, sensacional. Não, Só que é um até conjunto, bom né? que agora a gente já sabe que não pode comer muito, né? Porque senão afunda o barco. Exagerou lá no restaurante e aí o barco afunda. Valeu a experiência, cara? Muito! A experiência é magnífica, é sensacional. Nossa, muito gostosa a comida e essa posição privilegiada no restaurante torna tudo
mais bonito, mais gostoso. É muito gostoso mesmo a experiência The Rock. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Aquela paisagem que a gente vê, fica ali hipnotizado, mas com a pontinha de dúvida. Mas será que é real mesmo? Essa imagem aqui atrás de mim, essa praia magnífica, essas cores vivas. Posso dizer a vocês, sim, esses lugares existem. Estamos aqui hoje na praia de Jambiani. É uma praia na costa oriental de Zanzibar. Portanto, aqui atrás de mim é o retão do Oceano Índico. E se formos direto aqui, vamos sair na região do Sudeste Asiático, na região da Oceania. É toda uma reta só. Então, uma das grandes atrações de Zanzibar é justamente essa amplitude das marés. É claro que essa água maravilhosa, esses tons de verde, azul turquesa, ajuda bastante. Mas também tem justamente esses dois cenários. Tem da maré alta, como ela está subindo agora, e aí para quem gosta de praia, claro, vai formar uma praia com ondas aqui, mas na maré baixa a água recua, formando ali piscinas naturais e deixando uma área plana, 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 com água rasinha, perfeito para uma caminhada logo no início da manhã ou no finalzinho da tarde. Daí, essas curiosidades a respeito de Zanzibar. Zanzibar é uma ilha de dimensões consideráveis. As maiores distâncias estão nos extremos norte e sul, e chega a ter mais de 100 quilômetros entre os dois extremos. E a região que nós estamos agora é a região do norte da ilha, que abrange as praias famosas de Nungwi e Tendua. É uma região onde tem uma maior concentração de hotéis, uma vida um pouco mais agitada, mais badalada, tem bastante festa, onde estão os bares. A gente percebeu nessa parte da ilha uma concentração mais agitada, uma concentração maior, que inclusive traz até mais turistas para essa região. A badalação e os turistas também criam aqui uma característica muito peculiar de Zanzibar, que são os beach boys. Digamos assim, é a versão zanzibariana, que no Brasil são os vendedores ali de praia. No Brasil é muito comum uma praia, o pessoal oferecendo biscoito, mate, coco. Aqui os... inclusive tá, um beach boy está trabalhando aqui perto da gente agora, normal. Aqui eles oferecem mais os tours que você tem para fazer os passeios aqui em Zanzibar. O tour de especiarias, oferece os esportes aquáticos, parasailing, fazer cruzeiro do pôr do sol, de tal. Então aqui tem essa característica. Também parte dos beach boys, uma característica ainda mais interessante de Zanzibar, que são os maçais. Você com certeza vai encontrar os maçais andando. Isso não é só aqui no norte.
Isso em qualquer praia, Zanzibar, os Maasais, presença garantida. Os Maasais, eles representam uma das etnias mais conhecidas da África. Eles habitam tradicionalmente Quênia e também aqui a Tanzânia. A Tanzânia, eles são tradicionais da região do continente, mas principalmente na época, digamos ali, da estação mais cheia do turismo, os Maasais vêm para a ilha e aqui eles, digamos, tentam ganhar a vida nessa época do turismo, tanto quanto trabalhando em alguns hotéis, aqui nas praias, às vezes eles vendem artesanato, ou querem só bater um papo mesmo, querem só ali interagir com os turistas. De jeito nenhum chega a ser desagradável, né, cara? Os Maasais são mais tranquilos. É sempre muito gostoso, né? Interessante conhecer essas etnias que são típicas de vários países aqui na África e obviamente de outros países também. E os Maasais, eles mantêm suas tradições, sua cultura. Então é fato um privilégio a gente conhecer, né? Essa parte da África. Eles mantêm, mas embora eles também se aproveitem do turismo, né? Porque não é à toa que eles estão aqui em Zanzibar, um lugar tão turístico, né? E a gente vê tanto Maasai. Eles mantêm ainda as características da vestimenta, você vê várias características que é só deles, e aí ao mesmo tempo você percebe que eles estão vivendo do turismo, então eles não estão fazendo o que eles fazem geralmente. Fizemos um amigo Maasai aqui, Carlos. Dá um pro Brasil com Maasai. Esses Carlos. Hakuna Matata. Carlos. Asante sana, Carlos. Asante Carlos. Asante. Hakuna Matata, Hakuna Matata. good enjoy. Thank you very much. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Good for you, Carlos. Eu perguntei pro Carlos porque eles têm a cicatriz, são todos os Maasais. Quando eles têm por volta de 8, 9 anos de idade, eles são marcados com fogo na bochecha, então todos eles têm a bolinha. Mas a gente vai contar mais do Maasai depois. Vamos terminar falando de Zanzibar. Mas você viu que simpatia, né? O Carlos é uma figura, assim como a maioria dos Maasais, estão aqui interagindo com os turistas, se divertindo também. Eles não moram aqui, né? A gente conversou bastante com o Carlos. A vila dele é até mais distante, né? Daqui é bem longe daqui de Zanzibar, mas ele vem para cá nessa época e aí ele aproveita para vender o artesanato, né? Para treinar a língua. O inglês ele até aprendeu na escola, ele falou, né? Ele ainda teve alguma missão na escola, mas a língua dele é Swahili. Swahili, exatamente. Muitos Maasai, você tem uma dificuldade de comunicação, porque de fato não falam quase nada de inglês. E aí tem, para finalizar, a principal atração da região norte da ilha é o famoso pôr do sol. É verdade. E por que é famoso aqui no norte da ilha? Aí eu deixo o professor de geografia explicar. Exatamente. Essa parte Nungui e Kendwa, que nós estamos inclusive aqui agora, como a Ká falou, fica mais ao norte, são as regiões mais conhecidas do norte, mas elas estão voltadas para oeste. Então, a ilha de Zanzibar é a parte que está de frente para o continente. Então, justamente o sol ele se põe mais a oeste. Então, nas praias aqui, Kendwa e Nungui, quando você olha para o oceano, claro, no final da tarde, você vê justamente o sol se pondo nessas águas lindas, esses tons de verde e azul. E a atração nas praias do lado leste, Jambiane e Pongwe, que foram duas regiões que nós visitamos, aí a atração qualquer, cara. O nascer do sol. Aí... Então você tem a possibilidade de dormir tarde num dia e acordar cedo em outra parte da ilha. Exatamente, porque para lá, nessas regiões, para você apreciar essa principal atração, aí tem que acordar por volta das 6, mas a gente pode garantir que vale a pena, né? Cada minuto. Nossa, não dá vontade nem de dormir, na verdade. Não dá para escolher o que é mais bonito, se é o pôr do sol aqui, se é o nascer do sol lá. Então, na dúvida, veja e muito e aproveite os dois. Exatamente. Perfeito.
Roca no Mundo hoje, no momento mais aventureiro. Resolvemos aqui em Zanzibar experimentar algo, para nós, é completamente novo. Vamos fazer o que, Cá? A gente vai fazer um esporte chamado parasailing. Bom, já estamos a bordo da embarcação que vai nos levar para fazer o parasailing. A gente vai fazer separado, a Cá vai fazer primeiro. Quem está acompanhando sabe que um dos problemas dele é medo de altura, mas ele se permitiu fazer uma aventura tão legal, tão alta. tão alta quanto o parasailing. É que na real tem água embaixo, então ele ficou menos eu me preocupado. sinto bem na água, eu me sinto confortável na água, né? Eu sei que muita gente tem medo da água. O parasailing, assim como quase todas as atividades náuticas, né? Todas não, aquelas que envolvem velocidade. Então ela soma a água, e eu sei que tem muita gente com questões sobre água. Tem também a questão da velocidade, que na verdade é o que dá adrenalina, né? Eu gosto de velocidade. E aí tem a altura. E da instabilidade do vento. Dessas três variáveis, água, velocidade e altura, aquela que eu não sou muito amigo é da altura. Mas é que a Cá mais gosta, né, Cá? Ah, eu gosto. Embora não pareça, porque eu tô aqui no alto, né? É relativamente tranquilo. E é muito gostoso ver essa água. Deve ter uns puxões. Olha só, os corais. A cor da água. Vou virar um lado assim. E se você gostou, deixe o seu like, ele nos ajuda muito. E se inscreva em nosso canal e ative as notificações, assim você será avisado de novos vídeos. E nos acompanhe também em nossas outras redes sociais. Se Roca no Mundo E viaje com a gente!